prezados estudantes da EAD do IFPE. Sou o professor Domingos Aguiar e este vídeo tem por objetivo apresentar uma breve introdução à EAD do IFPE. Bom, iniciamos apresentando os integrantes da EAD. O primeiro integrante, obviamente, é o estudante. Cada componente curricular pode ter 150, 200 ou até mais que 200 estudantes. Quando eu falo componente curricular, eu estou me referindo ao termo disciplina, né, que não se utiliza mais hoje em dia o termo disciplina, né? Bom, além dos estudantes, nós temos também o papel do professor formador, que é um profissional responsável por construir a sala virtual, selecionar material, preparar as atividades, as avaliações. E quando a sala virtual tem muitos estudantes, aparece também o papel do professor tutor à distância. Esse profissional é também um professor tão qualificado quanto o professor formador, mas que ele entra nesse conjunto para poder auxiliar o professor formador no trabalho dele. Então, temos componentes curriculares que tem um professor formador e 4 ou 5 professores tutores à distância para auxiliá-lo, né? Detalhe que observa que é tutor à distância, porque vai aparecer também tutor presencial, certo? Então, dando continuidade. Outro integrante é o coordenador de polo. Esse é um profissional que vai estar presencialmente lá no seu polo, tá ok? E ele coordena todo o polo, tá ok? Inclusive instituições de outro local naquela escola, porque normalmente o polo funciona numa escola estadual ou municipal. E nesse polo tem, além da instituição do IFPE, funcionam também outras instituições, como a UFPE, UFRPE e etc. Ok? Bom, além do coordenador de polo, nós temos o tutor presencial. Esse é um tutor que vai ser o contato, a sua ligação com o polo. Esse profissional aqui. É com ele que vai preparar o polo para receber os professores quando vão visitar o polo, é o que vai responsável por organizar as provas, ok? Então vocês têm que ter o contato desse tutor presencial. Então quando você for ao polo, procure quem é o tutor presencial do IFPE, ok? E além desse profissional, temos ainda o coordenador de curso. Cada curso possui um coordenador. Por exemplo, curso de matemática, nós temos um coordenador, curso de licenciatura em geografia temos outros e assim por diante. Tá ok? Então, lembro que o contato seu, inicialmente, é com o tutor presencial. Caso não consiga, aí você pode procurar o coordenador de polo ou o coordenador de curso por e-mail ou telefone. E este fica, coordenador de curso, ele fica na sede da EAD em Recife. Bom, organização do curso, né? Sabemos que cada curso é organizado normalmente em semestres. Então nós temos aqui o primeiro semestre de 2019, segundo semestre de 2019, o primeiro semestre de 2020 e assim sucessivamente. Cada semestre desse, ele é dividido em etapas. Isso é uma particularidade da EAD do IFPE, tá certo? Então, vamos supor que aqui você tem que pagar 5 componentes, 5 disciplinas, né, em 2019-2. Vai pagar as 5 de uma vez só? Não. Você vai dividir em etapas, tá ok? Então, por exemplo, a primeira etapa, você vai pagar 3 componentes, por exemplo, né? Cálculo, estatística e física. Estou dando só exemplos. E numa segunda etapa, você vai pagar mais outros componentes, né? Didática e introdução à informática, né? São exemplos só para compreender. Essas 2 etapas, elas ocorrem em um semestre. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a primeira etapa pode ocorrer nos meses de agosto, setembro até meados de outubro. A segunda etapa, com os últimos 2 componentes, ela inicia na segunda metade de outubro, novembro e vai finalizar lá em dezembro. Vocês poderiam perguntar assim, professor Domingos, como é que eu sei qual é cada etapa? Em cada sala virtual, vocês vão ver que tem um calendário
com as datas do início e do fim dos componentes curriculares. Bom, uma observação importante. A organização que eu acabei de apresentar é a mais comum, porém, alguns cursos podem apresentar outras formatações, por exemplo, em módulos. Em caso de dúvidas, entre em contato com seu tutor presencial ou com o coordenador do curso. Bom, agora vamos falar um pouquinho, bem breve, bem simples, sobre o ambiente virtual de aprendizagem, ou AVA. Bom, o que é um AVA? São plataformas, são softwares que permitem a implementação de cursos e salas virtuais por intermédio da internet. Observe que eu tenho um desenho aqui, que o que nós utilizamos é o Moodle, tá? Isso aqui só a título de curiosidade. Além dessa definição, precisamos saber também algo sobre sala virtual, que nós vamos usar muito esse termo. Então, o que é sala virtual? É o espaço no ambiente virtual de aprendizagem que disponibiliza orientações, recursos e atividades para seu aprendizado. Esse espaço também permite a interação entre os estudantes e professores, sejam eles formadores ou tutores, através de ferramentas de comunicação. Cada componente curricular, novamente eu chamo aqui a atenção, que é a antiga disciplina, que está marcada até em vermelho, ou seja, cada componente curricular possui uma sala virtual. Tá ok? Então, cálculo 1 vai ter uma sala virtual, estatística vai ter outra sala virtual, tá certo? Bom, um componente curricular, já dentro da sala, vamos supor que cálculo 1, que é a que eu vou mostrar, tendo em vista que eu sou professor de matemática, vai ter aula 1, que corresponde à semana 1, aula 2, que corresponde à semana 2, aula 3, e assim sucessivamente. A quantidade de semanas ou de aula vai depender da carga horária daquele componente curricular. Por exemplo, um componente curricular de 60 horas, normalmente tem 7 semanas de aula, mais uma semana de avaliação. Bom, observação importante. Na EAD do IFPE, cada aula, ou seja, cada semana, inicia, isso é importantíssimo, inicia na quarta-feira, por volta ali das 9 horas, quando o professor formador ele disponibiliza aquela semana, e termina na terça-feira da semana seguinte, às 23 horas e 55 minutos. Tá certo? Então isso é importante, pessoal. Começa na quarta de manhã cedo e termina na terça-feira da semana seguinte, às 23h55. Então, aqui fica aqui essa observação e mais uma segunda observação que muitos estudantes acabam deixando para fazer as atividades sempre na terça-feira, quando está no prazo final. E aí o que ocorre? Dá problema, falta energia, o computador quebra e etc. E fica a preocupação, né? Então, sugestão, não deixe para em cima da hora, né? Não deixe para terça-feira, tente fazer antes, ok? Continuando. Bom, como eu disse, as aulas, semanas da sala virtual, elas terão orientações, recursos, comunicação e atividades. Vamos ver uma sala de cálculo já já. E também tem, ao final, as avaliações, que é a avaliação presencial, né, que é aquela prova, ou em algumas disciplinas a entrega de relatório, a apresentação do trabalho, mas normalmente é uma avaliação escrita. Caso o estudante falte essa avaliação presencial, ele tem algumas situações onde ele pode requerer a avaliação de segunda chamada, mas isso é de acordo com um documento chamado Organização Acadêmica Institucional, tá certo? Que eu vou falar mais à frente em outro vídeo. E caso o estudante não obtenha a média, ele vai para a avaliação final. Com relação a notas, quando é que é aprovado, quando é que vai para a final, as notas necessárias para aprovação, eu farei comentários sobre isso num terceiro vídeo, né, num próximo vídeo. Dando continuidade, no vídeo anterior nós fizemos o login. E agora eu vou mostrar para vocês uma sala. Lembre-se, eu estou logado aqui como estudante Domingos. Eu vou aqui em meus cursos, vai aparecer aqui o componente de cálculo 1. Ok? Observe que ele aparece nesse formato aqui. Tem aqui algumas mensagens. Esse menu do lado esquerdo aqui tem algumas opções para saber quem são os participantes do curso, painel inicial, calendário, os cursos que eu estou inscrito, portal da DEAD.
Ambiente virtual anterior não é o caso de vocês. Que acadêmico é onde registra as notas oficiais do Instituto, você pode acompanhar. Isso aqui também é importante, o calendário acadêmico 2019.1, calendário acadêmico 2019.2, organização acadêmica, que é aquele documento que eu comentei para vocês, também vai estar dentro de cada sala. E aqui um link para portal CAPES, ouvidoria, formulário de requerimento, quando vocês quiserem requisitar algo, por exemplo, segunda chamada, e etc. E um link para solicitar suporte, né? Que é aquele e-mail que eu comentei no vídeo anterior. Aqui nós vamos ter alguns links numa grade, já eu comento sobre elas. Aqui nós temos mensagens, que você pode acessar também aqui por cima, o calendário, e aqui nós temos usuários online na sala nesse momento. Então, nesse momento, só tem eu, estudante domingos, estudante de teste. Tá ok? Então, vamos começar aqui vendo a apresentação. Então, vai ter a apresentação, umas boas-vindas, uma orientação geral, um calendário, tá ok? Esse calendário aqui é só fictício nesse momento, tá? Só para vocês terem uma noção, onde tem o primeiro encontro presencial, o segundo encontro presencial, quando é que é a prova, a avaliação presencial, quando é que ocorre a segunda chamada, a avaliação final, ó, dias e horas e os horários, ok? Segue também os tutores com os dias e horários do chat que estão disponíveis. Então, aqui são nomes fictícios também, dias e horários, tá certo? Para cada componente vai ter um tutor e o dia e o horário que ele vai estar disponível. Então, ele vai estar online esperando você naquele dia e horário marcado. Aí alguém poderia perguntar assim, ô professor Domingos, é obrigatório eu entrar nessa tutoria online? Não. Você entra se você tiver com alguma dúvida, quiser esclarecer algo, quiser participar, né, sugerir algo, então você entra nesses dias e horários que vai estar nessa parte de apresentação que eu comentei com vocês. Além disso, aqui tem outras informações, que é vídeo de contrato pedagógico, o livro e materiais, aquele documento, novamente, que eu falei para vocês, da organização acadêmica, que é onde rege todos os seus direitos e deveres como estudante, tá, do IFPE, e etc. Bom, essa foi a parte de apresentação. Aqui agora vamos abrir as aulas. Observe que as aulas sempre começam, como eu comentei já no início, começam na quarta-feira e terminam na terça-feira da semana seguinte. Pode observar que sempre vai ser começa quarta, termina terça, começa quarta, termina terça. E assim sucessivamente. Neste caso aqui, como é um vídeo exemplo, eu estou com 3 aulas abertas. A cada quarta-feira vai aparecer outro ícone desse. Cada quarta-feira, outro ícone. Ok, pessoal? Então vamos ver aqui a primeira aula. Quando eu abro aqui a primeira aula, eu vou ter orientações, ok? Aqui eu vou ter os recursos. No caso aqui só tem 2, que é um PDF, que vai abrir, e uma videoaula, um link para videoaula, tá certo? Não é o caso aqui, só um exemplo. Temos também comunicação, além das orientações de recursos, temos a parte de comunicação, que é um fórum destinado a dúvidas, comentários e sugestões. Quando você clica, entra, vai ter aqui para você postar, você clicou aqui no tópico ou nesse número, que tem aqui comentário 0. Você vem aqui responder e pode responder algo aqui que eu não vou responder agora nesse momento. Para voltar para a sala, observe que cada sala ela tem um códigozinho, uma abreviatura. Nesse caso, o LMT de Matemática, né? Cálculo 1, 2019-2. Então, se eu clicar nesse link ou aqui, eu volto direto para a sala. Vou sair da sala porque eu não terminei lá a postagem. Então, voltando. Temos também o chat, que é a tutoria, que lembre-se que você sabe os dias e horários lá naquela parte de apresentação que o professor formador vai ter postado. São esses dias e horários aqui. Lembrando que cada sala tem seu tutor, seu dia e horário. Ok? Vamos voltar para cá. E tem a parte de atividade. Essa atividade, pessoal, ela vale nota. Eu iria explicar esse quadro de notas no próximo vídeo. Tá? Nesse caso aqui é um questionário online. Tá? Quando você clica, ele vai dizer aqui as regras do jogo. Ó. Tentativas permitidas são 2. O questionário não estará disponível antes de quarta-feira, dia 7 de agosto de 2019, à meia-noite e 1.
O questionário será fechado no dia 13 de agosto de 2019, às 23h59. Alguém poderia comentar, professor Domingos, o senhor disse que era 23h55. É verdade. Neste caso, o questionário permite 23h59. Porém, outras atividades, como envio de arquivo, só permite até as 23h55. Então é melhor considerar 23h55 como final, né? 5 minutos para meia-noite. Duração do questionário, 1 hora, método de avaliação nota mais alta. Quer dizer que entre as duas tentativas que você fizer, ficará aquela de nota mais alta. Tá? Atualmente esse questionário não está disponível, porque eu sou estudante nessa sala, ainda não iniciou o período. Vou clicar aqui para voltar ao curso. Isso foi a aula 1. A aula 2 é semelhante, orientações, recursos, aqui tem bem mais recursos. Comunicação, que é os 2 fóruns. E nesse caso em particular, a atividade avaliativa é um outro fórum, observem. Este fórum, ele não vale nota diretamente. Tá? É um fórum para comentar, para você postar dúvidas, comentários e sugestões. Esse não, esse é um outro fórum, tá certo? Avaliativo, vale nota. Então aqui tem prezado estudante, qual a sua opinião sobre o cálculo na engenharia? Você vai clicar aqui e vai responder, tá certo? Não é o caso, eu vou voltar novamente lá para a aula 2, olha. Voltando para a aula 2. Então lembre-se, isso daqui é semelhante ao questionário, sendo que é um outro fórum. Já este, fórum de dúvidas, comentários, sugestões, não é atribuído nota diretamente, porém ele irá valer na nota de participação no ambiente, que é 10% do total da nota, tá certo? Então a sua participação conta nesse aspecto, tá certo? Professor, mas eu não tenho dúvidas, eu não quero postar nada. Mas você não tem dúvidas, mas você pode comentar a dúvida de alguém, responder alguém. Ah, mas eu não quero também comentar. Então você pode sugerir algo, sugerir um material de estudo, sugerir um outro site, um outro vídeo que você viu. Então você tem que ser proativo. Ok, pessoal? Bom, essa foi a semana 2. Vamos ver agora uma terceira semana. A semana 3, aqui o aula 3, observe os dias de começo e fim, terça e começando na quarta, terminando na terça da semana seguinte. Novamente, recursos, comunicações, e neste caso aqui, a atividade é um envio de arquivo, né? Então, quando você clica, ele pede aqui, ó, prezados estudantes, envie um arquivo no formato JPG ou PDF com a resolução da ficha de revisão 1. Quando você volta para a aula 3, vai ter aqui, ó, ficha de revisão 1, você vai clicar, ela vai aparecer, você vai responder e você vai enviar um PDF ou um arquivo JPG para a plataforma com a resolução. O professor formador e ou os tutores irão corrigir e lançar uma nota. Antes de finalizar o vídeo, eu vou retomar o que eu já disse e vou dizer outras vezes. A EAD permite flexibilidade de dias e horários, economia de tempo com transporte e etc., entre outras, mas exige de você organização e dedicação. Então, sem isso aqui, a vida na EAD será bem difícil. Então, para facilitar isso, pessoal, eu sugiro a leitura do texto 9 dicas para mandar bem em um curso à distância do blog Dicas de Estudo. Tá? Aqui está o endereço, eu sei que é um pouco longo, você pode pesquisar também na internet com as palavras-chave, ou utilizar esse QR Code que eu coloquei aqui através do seu celular, que já vai dar o link direto para o site. Bom, pessoal, chegamos ao final deste vídeo. Novamente desejo muito sucesso a todos. Um forte abraço do professor Domingos Aguiar.